Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa MP Debate. Hoje comemoramos o aniversário de 30 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. Para falar sobre esse tema, um dos mais relevantes na atuação do Ministério Público Brasileiro, contamos com as presenças especiais do Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Cláudio Barros Silva, do Procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná, Milton Riquelme de Macedo, e do Procurador de Justiça do Paraná e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, Olímpio de Sá Sotomayor. Sejam muito bem-vindos. Antes de começar nosso bate-papo, eu convido você que está nos assistindo a enviar uma pergunta sobre o tema para o e-mail mpdebate@mppr.mp.br. Bem, para contextualizar os nossos espectadores sobre a relevância e um pouco da história dos nossos três convidados, todos já foram procuradores gerais de justiça, Dr. Cláudio no Rio Grande do Sul, Dr. Milton 2 vezes aqui no Paraná e Dr. Olímpio 4 vezes também aqui no Paraná. Todos já atuaram em órgãos de grande abrangência nacional, Dr. Cláudio do Conselho Nacional do Ministério Público dos Estados e da União, o CNMP, e também no Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça, o CNPG. Dr. Milton foi presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP, e também integrou o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça. E Dr. Olímpio foi presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça e também presidente do Grupo Nacional de Direitos Humanos. E, por fim, os três ingressaram na carreira do Ministério Público antes da Constituição de 88, tendo participado do processo de transição democrática que deu origem à atual Constituição Federal. Bem, sem mais delongas, Olímpio, o Ministério Público passou por profundas transformações a partir da Constituição Federal de 88. Antes, com uma atuação mais restrita à área criminal, a instituição foi alçada à posição de defensora da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Como o senhor avalia esse novo Ministério Público que nasceu com a Constituição, que ficou conhecida como Constituição Cidadã? Sim. Bom, em primeiro lugar, quero parabenizar o CEAF, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público, pela iniciativa e por fazer o registro importante dos 30 anos da nossa Constituição Cidadã. Eu gostaria de começar dizendo que esse novo Ministério Público não é produto da natureza das coisas ou do acaso. Esse novo Ministério Público foi construído, né, por gerações e gerações de membros da instituição que, em razão da sua competência, da sua dedicação, acabaram adquirindo a confiança da nação brasileira, a ponto de que, com a Constituição de 1988, o Ministério Público se transformou numa instituição de primeira grandeza que exerce parcela de soberania do Estado. Então, é bom fazer esse registro histórico da importância desses que nos precederam e que ganharam a credibilidade frente à nação brasileira, frente ao mundo político brasileiro, para poder haver este novo Ministério Público. Também, antes da Constituição, né, a partir eu destacaria pela importância a Lei Complementar 40/81 e a própria Lei da Ação Civil Pública, né, já encaminharam o Ministério Público para esse perfil, né, para esse novo perfil de atuação, que, sem menosprezo ou descaso da sua atividade tradicional na área criminal, né, amplia significativamente as suas atribuições para ser, digo eu, o mais legítimo defensor dos interesses da sociedade brasileira. Mas não se tenha dúvida de que o marco mais importante desse processo evolutivo da nossa instituição é a Constituição de 1988, tanto no aspecto de sua organização e funcionamento, quanto no que diz respeito às suas atribuições. Eu assumi pela primeira vez a Procuradoria-Geral
em 1994, e participei muito desse processo de adaptação, né, do Ministério Público Paranaense a essa nova conformação constitucional. Falo, então, da importância de ter a Constituição, né, estabelecido ser o Ministério Público uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a quem incumbe a defesa não só da ordem jurídica e dos interesses sociais individuais indisponíveis, mas principalmente a defesa do regime democrático. E para isso, o legislador constituinte também se preocupou em garantir a possibilidade de uma atuação independente da instituição, e eu começo destacando exatamente isso, né? A previsão não só da autonomia funcional, mas a autonomia administrativa do Ministério Público. Aqui no Paraná, eu acho que, como registro histórico de elogio, nós precisamos dizer que o então Procurador-Geral Jerônimo de Albuquerque Maranhão, para aplicar a regra da autonomia administrativa e romper com uma prática que, enfim, uma prática que não correspondia à própria tradição do Ministério Público, que era das promoções e remoções se darem por ato do governador do Estado, despachando com o secretário da Justiça e quase sempre com uma intervenção indevida do meio político, que ia lá defender a promoção deste ou daquele, né? Submetia muitas vezes o promotor de justiça a ter que se ingressar nesse mundo político para poder ter progressão na sua carreira. O doutor Jerônimo avisou então o governador que iria, a partir daquela data, na reunião seguinte do Conselho Superior do Ministério Público, realizar então a análise e ultimar as promoções e remoções. E o então governador disse que não, que aquilo era atribuição dele, ele é que deveria continuar fazendo isso, e que se o Ministério Público fizesse isso, o Procurador-Geral encaminhasse dessa maneira, ele seria destituído do cargo. E o doutor Jerônimo, né, abriu mão do cargo de Procurador-Geral para instituir a autonomia administrativa no Ministério Público do Paraná. E aí, desse episódio, se extrai também aquilo que já veio, então, com a nova Constituição, com a Constituição de 88, que é a escolha do Procurador-Geral através de uma lista tríplice, porque antes a escolha podia ser feita, inclusive, de pessoas fora da instituição, né, e a escolha de alguém que era, enfim, indicado pelo governador e demissível ad nutum, como nesse caso específico. Fez algo que o governador não concordou, simplesmente demitiu, destituiu do cargo o Procurador-Geral da Justiça. Então, a importância de que a escolha pudesse, sim, continuar sendo feita pelo governador, mas o governador só pode escolher dentre aqueles que se encontrem na lista tríplice, e o Procurador-Geral de Justiça passou a ter mandato de 2 anos, período dentro do qual o chefe do Poder Executivo não pode destituir, e a destituição só pode ser feita pela Assembleia Legislativa. Claro que eu podia falar muitas coisas sobre isso, e eu só trago mais uma informação, mais um dado importante, para depois falar das novas atribuições no decorrer desse encontro, né? Aliás, eu tenho que fazer também o registro da satisfação de estar aqui participando, né, com o Cláudio Barros, que é um ícone do Ministério Público brasileiro, guru de todos nós aí, teve uma participação no Conselho Nacional do Ministério Público fundamental, porque foi o primeiro conselho que efetivamente colocou, né, os conselheiros colocaram o Conselho Nacional do Ministério Público para cumprir com as suas funções institucionais, e com o Milton, colega do Ministério Público de tantos anos, e o fato de nós virmos aqui falar da Constituição fez-me lembrar das nossas idas para Brasília. Mas para fechar aqui, eu quero fazer o destaque também da importância da regra, no sentido de que o Ministério Público expressa, né, deve apresentar a sua proposta orçamentária, ele próprio, nos limites da Lei de Diretriz Orçamentária. Isto é que encaminha o Ministério Público, não só para aquela já referida autonomia funcional e administrativa, mas também para a autonomia financeira.
Eu me lembro que quando assumi a Procuradoria-Geral pela primeira vez, o orçamento do Ministério Público era vinculado ao do Poder Executivo, e eu já na primeira semana tive que ir falar com o secretário do Planejamento para liberar recursos para comprar material de expediente. E encontrei dificuldades na conversa com o secretário do Planejamento, insisto, não era para nada grandioso, era para comprar material de expediente para funcionamento do Ministério Público. E a partir daquele momento, embora eu já tivesse falado isso durante a campanha, a discussão para a escolha, o ponto que eu centrei desde o primeiro momento foi que conseguimos, foi que o Ministério Público passasse a ter um percentual orçamentário com tratamento tal qual dispensado na Lei de Diretriz Orçamentária para os demais poderes, para o Judiciário e o Legislativo, e a partir daí, tendo um percentual fixo na Lei de Diretriz Orçamentária e encaminhando a sua proposta orçamentária de acordo, né, com os interesses institucionais, cabendo ao Executivo apenas a consolidação dessas propostas, o encaminhamento à Assembleia Legislativa, eu não tenho dúvida de dizer que isso também foi muito importante para que nós pudéssemos avançar institucionalmente na organização do Ministério Público e praticamente romper com as últimas raízes, né, de dependência junto ao Executivo, para que a gente pudesse mesmo, né, se constituir numa instituição então independente e cumprindo o dever, né, de tratar dos interesses mais importantes da sociedade. Milton, muitos foram as conquistas do Ministério Público na Constituição Federal de 88, mas isso não foi, como disse o Dr. Olímpio, produto do acaso. O Ministério Público se organizou antes da Constituinte para ter todas as garantias e prerrogativas ali constituídas. Um evento marcante foi certamente aquele que aconteceu aqui em Curitiba, em 1986, que resultou na Carta de Curitiba, que serviu de base ou de essência para aquilo que está lá no texto constitucional. Gostaria que o senhor nos contasse um pouco da história que antecedeu a Constituinte de 1988. Pois não. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o CAMB pela iniciativa de promover esse encontro com os colegas Olímpio, Cláudio, e com a minha participação também, estivemos junto aos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, e para aqui contar um pouco da história deste novo Ministério Público. Na verdade, naquela ocasião, a Carta de Curitiba, que precedeu a Assembleia Nacional Constituinte, nós tivemos ali traçados o perfil que, na sequência, praticamente todo ele conseguimos gravar na Constituição de 88. Não sem muito serviço, trabalho, porque hoje os ataques que sofremos, naquela época também sofríamos para alcançar os nossos objetivos, embora não com tanta agressividade, porque ainda não conheciam o trabalho do Ministério Público nessas áreas que foram abertas, essas picadas que foram abertas com a Constituição Cidadã. Então, a Carta de Curitiba, como o Olímpio já acentuou, na verdade, ela veio consagrar aqueles avanços que já tinham sido conquistados, por exemplo, na Lei Complementar 40/81. Ali, praticamente, os instrumentos estavam ali grafados já, com exceção de alguns avanços que foram inseridos na Carta de Curitiba, ali, na Lei Complementar 40/81, o Ministério Público já tinha alcançado alguns instrumentos que pudesse já fazer marcar sua importância na sociedade brasileira. E o exercício dos poderes adquiridos na Lei Complementar 40/81 foi o que nos deu a relevância e também conquistou o apoio da sociedade para que conseguíssemos, na Assembleia Nacional Constituinte, conseguir alcançar praticamente todos aqueles elementos contidos na Carta de Curitiba, que era iniciativa de todo o
o Ministério Público Brasileiro, que foi ali condensado, e a partir dali nós fomos buscar conseguir introduzir isso na Constituição Cidadã. Em princípio. Agora, aqui a participação do Paraná, do Rio Grande, de São Paulo, de Minas Gerais, foi fundamental para que nós conseguimos construir o texto referente ao Ministério Público na Constituição de 88. No princípio é isso. Na sequência nós vamos detalhar mais. Cláudio, depois da Carta de Curitiba, foi o embate lá na Assembleia Nacional Constituinte. E imagino com diversos grupos de interesse e também desafios e dificuldades para fazer implementar aquilo que o Ministério Público gostaria de ter consagrado na Constituição. Conta para nós quem eram esses grupos de interesse, quais foram as maiores dificuldades enfrentadas por vocês para fazer valer a vontade do Ministério Público na Constituição Federal de 88. Eu queria inicialmente agradecer o convite para poder estar aqui, né? Agradecer ao Eduardo, que organizou o convite, que me fez esse gentil convite, né? E também poder, nessa manhã, nesse dia especial para a instituição do Ministério Público e para a cidadania brasileira, poder estar aqui conversando com colegas que participaram disso antes da Constituição de 88 e depois lutaram para consolidar a Constituição de 88, que eu acho que foi o processo talvez mais difícil ainda. O que eu digo com relação ao processo constituinte e os eventos que aconteceram lá, eles têm uma coisa muito clara. O Ministério Público, quando foi ao processo constituinte, foi preparado. O Ministério Público, acho que foi a única instituição pública do Estado que se preparou para o processo constituinte. Quando, na década de 80, os movimentos todos levavam à abertura democrática, o Ministério Público começou a focar a necessidade de estar bem no processo constitucional. Isto reflete um drama que a instituição viveu dos espaços democráticos das constituições brasileiras, né? Em 54 anos, de 34 a 88, nós tivemos 6 constituições, 3 autoritárias e 3 democráticas. E nos períodos democráticos, o Ministério Público esteve muito bem posicionado na Constituição, embora dentro do Poder Judiciário ou dentro do Poder Executivo. Mas com uma instituição que tinha concurso de ingresso à carreira, que tinha garantias afirmadas no texto constitucional aos seus membros, e assim por diante. Quem experimentou isso de 46 até 69, e depois teve o recesso, um retrocesso, dizendo que o Ministério Público era um órgão da lei e da sua fiel execução, e lei complementar viria a organizar a instituição do Ministério Público. Esses colegas, essa geração anterior à nossa, muito anterior à nossa, passou a trabalhar efetivamente a necessidade de, num processo constitucional, modificar a postura do Ministério Público. E esta lei complementar, sugerida em 69, ela só apareceu em 81. Né? A lei complementar é a de 81. E esta lei de 81, ela trouxe modificações muito expressivas com relação à instituição do Ministério Público, já sugerindo autonomias, já sugerindo garantias, vinculações, especialmente aos membros que atuavam no processo, na ponta, na execução. Tá? Nós fomos para o processo constitucional e, neste processo constitucional, o Ministério Público teve como antecedentes um congresso realizado em Belo Horizonte, em 83, um congresso realizado em São Paulo, em 85, e depois este grande encontro que foi feito aqui, em 86, em junho de 86, que levou à Carta de Curitiba. Nestes congressos, por exemplo, o Congresso de São Paulo, era um congresso de teses sobre o processo constitucional. Foram 49 teses. E todas teses de afirmação institucional. Logo após o congresso, com as teses aprovadas, a CONAMP, que teve um papel fundamental no processo, a CONAMP preparou um questionário aos 5.790 colegas que tínhamos atuando no Ministério Público brasileiro, tanto no Ministério Público da União quanto no Ministério Público dos Estados. E esses colegas responderam a 10 questionamentos, e cada questionamento com 5, 6 alternativas,
que possibilitaram se ter uma noção do que os colegas queriam. Foram 990 colegas que responderam o questionamento. E aí a CONAMP teve como balizar o que pretendia. E veio a Curitiba, vieram os procuradores gerais, vieram as associações nacionais, pela primeira vez no encontro deste nacional, e daqui se tirou uma posição unânime de que se esboçaria um projeto, e este projeto era advindo da carta que foi tirada em Curitiba. Se levou este projeto nessas relações ao Ministério Público. Os primeiros problemas que nós tivemos foram entre os ministérios públicos estaduais, as diferenças entre os estados. Nós tínhamos 4 estados a menos, e menos o Distrito Federal, na organização do Ministério Público. Então, nós tínhamos uma estrutura diferenciada de estados e tínhamos a diferença entre os estados e o Ministério Público da União. Essas diferenças permitiram que nós pudéssemos, então, ver o que era possível ser de um consenso maior para a instituição. As dificuldades passaram a estar exatamente porque havia interesses de ministérios públicos em que os seus membros advogavam. O Ministério Público da União fazia a cobrança da dívida ativa da União. Nós sugeríamos, a proposta era de que o termo usado para a chefia da instituição e para todos os cargos fosse promotor de justiça e promotor-geral de justiça, e não procurador da República e procurador-geral da República e procurador de justiça. Esta era uma questão. Mas essas questões não eram de fundo. As questões de fundo da Carta eram referentes às autonomias, às garantias, às prerrogativas, à iniciativa de lei, ou seja, aquelas questões que faziam a diferença como instituição de Estado, exercendo parcela do poder do Estado, que isto foi referido pelo Olímpio e que está na Constituição de forma muito clara. O Ministério Público é um órgão do Estado e, quando age para realizar as funções do Estado. Ele exerce funções exclusivas para o Estado, não de governo. Então, isto foi discutido inicialmente com o Centrão, que era caracterizado pela aqueles colegas, alguns notáveis que trabalharam no grupo que elaborou uma pré-constituição, Afonso Arinos, né, chamada de Afonso Arinos. Que o nosso colega Fajardo Faria, aqui do Paraná, participou. Né? Mas como foram eleitos deputados para fazer uma Constituição, aquele projeto que foi colocado à disposição dos deputados foi deixado de lado e os deputados começaram a trabalhar um novo projeto. E aí entrou o Ministério Público com um projeto próprio de instituição. Ou seja, já tinha uma estrutura de instituição. Então, nós superamos as nossas questões internas e passamos a ver as outras dificuldades do processo. Nós tivemos dificuldades iniciais com o Poder Judiciário, porque o Ministério Público buscava uma igualdade com as mesmas autonomias e garantias que eram dadas aos membros do Poder Judiciário e à própria instituição Poder Judiciário. Isto criava um problema. Eles não queriam esta carona. E lá pelas tantas, como o projeto andou e nós passamos a ter respaldo com relação a esta necessidade de isenções ou de parcerias entre as instituições, outras instituições corporativas do Estado, ou outras corporações e instituições também acharam, vamos entrar na carona do Ministério Público. Então a polícia achou que deveria encostar no Ministério Público e a advocacia pública também encostar no Ministério Público. Por quê? Porque também teria condições de ter as isonomias que nós passaríamos a ter com o Poder Judiciário. Então o peso, o Judiciário reagia a isso porque o peso era muito grande. Este foi um perfil de resistências ao crescimento da instituição do Ministério Público dentro do Parlamento. O segundo segmento que eu identifico foi no próprio poder político. Né? O Olímpio retratou muito bem, até 88, as promoções eram feitas com uma vinculação política, ou seja, o poder, na medida em que o Ministério Público passa a ter autonomias, se esvazia o poder político dentro da instituição. Então, para quem exerce o poder político, abrir mão do poder político é uma coisa muito grave. Então, nós passamos a ter problemas com relação ao próprio poder político que estava dentro da Assembleia Nacional Constituinte. E também tinham segmentos que não aceitavam que o Ministério Público podia ter autonomias, mas os seus membros do Ministério Público ter garantias da vitalicidade, garantias da inamovibilidade, garantias
que levavam um membro do Ministério Público a ser diferenciado. Então, estas garantias não eram aceitas por um segmento muito forte da Assembleia Nacional Constituinte. E também tivemos um terceiro segmento que eu identifico, que era problemas e que nós tivemos que enfrentar, que foi do poder político. Porque nós retratamos no artigo 129, e a proposta veio as funções institucionais do Ministério Público. Né? Nós tivemos problemas com a polícia, porque nós passamos a ser exclusivamente o titular da ação penal pública. Mas passamos a ter também com organismos do Estado, porque nós passamos a exercer uma função de ombudsman, que está no inciso 2 do artigo 129. E passamos a ter, no inciso 3º, que o Ministério Público instauraria um inquérito civil, ou seja, teria um monopólio do inquérito civil, mas não só isso, por norma constitucional, mas não só isso. Ajuizaria uma ação civil pública na tutela daqueles interesses que estão ali identificados, dentre os quais, por exemplo, a proteção do patrimônio público, que havia sido vetado 3 anos antes na Lei da Ação Civil Pública pelo José Sarney. Então, essa matéria que fora vetada 3 anos antes passou a estar no texto da Constituição. E nós passamos a ter, de todo um segmento do poder econômico, a contrariedade a isso, porque, além de dar todas essas atribuições, a própria Constituição, no artigo 129, ela dava a forma como o Ministério Público poderia fazer, requisitando, determinando, impondo regras com relação à investigação. Então, esses foram os segmentos que levaram as dificuldades dentro do Congresso Nacional e que resultaram nisto que nós temos hoje, que é um Ministério Público formalmente bem colocado e que tem, nos 30 anos, feito coisas que nós, lá atrás, tínhamos dúvidas se nós teríamos capacidade ou fôlego para fazer. Agora, Olímpio, vamos voltar para 88. 88 foi um período muito importante para o Brasil, para todos os brasileiros. Nós rompemos um período de longa ditadura militar, conseguimos colocar na Constituição vários direitos fundamentais, incorporando até direitos humanos que estão previstos na Declaração Universal. E o Ministério Público foi identificado como o protetor desses direitos, como o defensor dos interesses da sociedade. Como que o senhor vê a atuação do Ministério Público ao longo desses anos e os desafios que se colocam ainda hoje para o Ministério Público para a efetivação desses direitos? Então, o Cláudio estava falando e eu me lembrando, né, de como é que nós atuávamos antes da ação civil, antes principalmente da Constituição. E me veio à mente um caso que acho que é bem significativo, se falou da defesa do patrimônio público, que aconteceu aqui no Paraná, um colega nosso identificando um ato do prefeito municipal ilegal e lesivo ao patrimônio público, ingressou uma ação popular. E o julgamento, né, dessa ação, depois pelo nosso tribunal, foi no sentido da ilegitimidade de parte do Ministério Público para ver anulado um ato ilegal e lesivo. Quer dizer, que defensor da sociedade é esse? Que você quer ter legitimidade para a propositura de uma ação popular. E a jurisprudência pacífica era no sentido de que o promotor de justiça poderia até interpor a ação popular em nome próprio, como cidadão, sim, e não em nome da instituição. E aí, enfim, tem outros tantos exemplos de algo que eu vivi muito, né, pela minha opção desde sempre pela área da infância e da juventude, e você não ter no ordenamento jurídico, e essa era a crítica que nós fazíamos ao Código de Menores, nenhuma regra prevendo os direitos da população infanto-juvenil e o correlato do dever do Estado no asseguramento de direitos, de promoção social das crianças e adolescentes e a angústia da impotência de quem era promotor de justiça nas varas de menores, que não tinham como responder positivamente às pessoas que buscavam, né? Então, olha que contrassenso é esse de você ser integrante de uma instituição já à época indicada como defensora da sociedade, que não podia sequer ingressar com uma ação para preservação do patrimônio público ou de atendimento aos direitos da população infanto-juvenil. Da importância, o Cláudio já fez esse apanhado. E de se dizer também que, à época, era possível se iniciar uma ação penal por portaria do juiz, do delegado, né? Mas houve um período que nós tivemos casos em que os juízes começaram a nomear promotores de justiça ad hoc. E daí a importância
do inciso 1º do 129 é dizer que, como incumbência institucional, a de promover privativamente a ação penal pública e tal. Como foi importante também, e o Cláudio já fez a menção, na época se discutia enfim, a introdução no ordenamento jurídico brasileiro da figura do ombudsman, né? Enfim, o legislativo fazendo a indicação de alguém que pudesse fazer a fiscalização do executivo, e o Constituinte, não. No Brasil, o ombudsman, o defensor do povo, vai ser o Ministério Público, que agora, instituição com autonomia, com independência e tal, para cumprir essa função. E a regra do inciso 2º, no sentido de que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito por parte dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias para a sua garantia. Essa regra é de uma importância extraordinária nessa perspectiva de que o Ministério Público tem obrigação institucional de intervir para que o Estado cumpra com seu papel institucional indelegável de asseguramento, de promoção de políticas públicas que garantam os direitos, que façam a promoção social e tal. Então, essa regra é uma... E, aliás, quando você fala em jabuticabas, né? Não essa jabuticaba do equivocado candidato à vice-presidência, né? Que está falando aí de acabar com o 13º, de acabar com o terço de férias, ou de dizer que a cultura brasileira se formou dessa maneira em razão da indolência, né, do índio ou da malandragem do negro. Não, mas quando você fala de jabuticaba, você diz que o Ministério Público brasileiro é uma jabuticaba, que só existe aqui dessa forma, e isso é verdadeiro. Né, eu me lembro de ter, aliás, lá no Rio Grande do Sul, uma vez, eu acho que era a comemoração do ano Brasil-França, teve um evento lá no Rio Grande, e eu fui convidado para falar em nome do Ministério Público brasileiro, com, enfim, tinham ministros da corte francesa, explicando essa atuação do Ministério Público como defensor. Foi a maior, né, perplexidade, porque eles não compreendiam como era possível que uma instituição como o Ministério Público, integrante da estrutura organizacional do Estado, pudesse propor medidas contra o próprio Estado. É que, se me permitires, Olímpio, é totalmente diferente a visão e a estrutura do nosso Ministério Público com relação aos ministérios públicos da Comunidade Europeia e também da América do Norte. Né? Eles basicamente trabalham e destacam a matéria criminal. E o Ministério Público nosso, ele é muito mais amplo do que o da matéria criminal, que é apenas uma das questões que nós temos que tutelar. E esse é um dos grandes problemas hoje. O Eduardo, que trabalha essa matéria, a matéria do neoconstitucionalismo, da discussão que se faz e da afirmação de que há hoje uma militância judiciária no sentido de legislar ao invés do legislador, mas em razão das omissões do legislador e das modificações constitucionais que foram feitas em 88 e especialmente em 2004 pelo próprio legislador, nas emendas constitucionais, dentro do que permite a Constituição, através de emendas constitucionais, na reforma do Judiciário e do Ministério Público. Lá se permitiu que o Judiciário pudesse ter decisões que vinculam, ter súmulas vinculantes, ter decisões que têm efeitos a todos nós, né, e que passam a impor posicionamentos do próprio Judiciário àquelas decisões. Então, isso fez com que se mudasse o sistema e o Judiciário passou a ocupar, né, espaços que não tinha antes. Mas tem uma questão que a gente sempre coloca, né? O Judiciário não age de ofício. É inerte. Né? É inerte. Poderíamos estar sem ter nada de modificação. A modificação se dá exatamente porque quem pode provocar o Judiciário tem provocado. E o Judiciário tem realizado. Então, esta é a situação. Sim, a nossa responsabilidade. Eu me lembro também que lá no Rio Grande, uma vez, nós participamos de um encontro latino-americano do direito alternativo. Sim. E o Hamilton, juiz na época, né, foi lá falando da atuação do juiz alternativo. E tal. Olha, eu falei na sequência, meu amigo, você me desculpe, mas se não tiver um promotor de justiça capaz de provocar
este juiz, a fim de que ele decida sobre temas significativos para a sociedade, ele vai ficar decidindo. Ele até citou um exemplo lá, né? Acho que era de uma locação e tal. Vocês vão ficar decidindo sobre a locação e não sobre aquilo que interessa à sociedade. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar, que também já foi pincelado pelo Cláudio, é a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público, social, né, e a lei se refere ao meio ambiente e outros interesses coletivos e difusos. Esta regra de extensão foi fundamental, quer dizer, cada vez que houver um interesse coletivo, que o Ministério Público identifique ali um valor social significativo, ele tem possibilidade da propositura da ação civil. Com uma observação que é muito importante, e daí o Cláudio também já falou da exclusividade do inquérito civil, é de que você pode, pela via do inquérito civil, solucionar aquela situação concreta sem sequer requerer a prestação da tutela judicial. Que é, aliás, o que tem acontecido no mundo. Eu diria que 80%, pelo menos, né, das grandes questões de interesses coletivos e difusos são resolvidos na esfera administrativa pelo Ministério Público, sem que seja necessário propor qualquer medida. Então, eu acho que a regra de extensão do artigo 129, terceiro, e o inquérito civil, né, permite... Aí o caso de Mariana... É. O caso de Mariana agora é um grande exemplo, né? O Ministério Público promoveu um acordo ali que resolveu a situação de milhares de pessoas. Não, e às vezes com um mero ofício que você encaminha para a autoridade, você resolve. Quer dizer, aquilo que demoraria, né, pelos ritos procedimentais, que são anos e anos. Aqui estava esses dias, né, lembrando que nós entramos com uma ação aqui em Curitiba em relação a que o prefeito municipal, para o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, indicou os representantes de órgãos públicos, que ele deveria fazer mesmo, indicou também os representantes da sociedade civil organizada, que é um absurdo, porque o que você quer ali é um espaço de democracia participativa, com as entidades, enfim. Nós entramos com a ação para impedir a posse desses conselheiros. O julgamento final se deu 9 anos depois. Nós, claro, antes disso nós acabamos fazendo um acordo aqui, porque daí se compreendeu que efetivamente eram as próprias entidades, que a Assembleia que tinham que escolher seus... Mas imagine se nós tivéssemos que esperar 9 anos. Curitiba foi um dos últimos municípios do Brasil a ter o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar, a escolha do Conselho Tutelar tinha que ser organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e nós aguardaríamos 9 anos. Então, a importância do Ministério Público na esfera administrativa, podendo requisitar documentos, podendo, né, enfim, colher os elementos necessários para, através dos termos de ajustamento de conduta, resolver aquela situação, não precisando sequer ingressar com uma medida judicial. Agora, doutor Milton, para o Ministério Público funcionar bem, nós temos que privilegiar as lideranças institucionais. E para isso, o doutor Luiz Celso de Medeiros, procurador de justiça aposentado, hoje atuando no gabinete do procurador-geral como assessor, ele pergunta a respeito da escolha do procurador-geral de justiça. A Constituição, no artigo 128, parágrafo 3º, diz que é por meio de lista tríplice, que é feita pela classe, e o chefe do Poder Executivo é que faz a escolha. Para alguns foi um avanço, para outros um retrocesso, na medida em que há a participação do Executivo nessa escolha. Como é que o senhor avalia essa opção da Constituição no contexto da Constituinte e depois o que ela se revelou durante esses anos? Eu posso só, se me permite, mesmo, fazer o registro da importância do Luiz Celso de Medeiros no momento da Constituinte, tanto quanto o Ibsen Pinheiro teve papel importante. O Medeiros tinha sido assessor na Casa Civil do Euclides Scalco, que quando o governador era o Richa. Sim. Então, né, a intervenção do Medeiros nesse processo todo... O Scalco era presidente de uma comissão lá, né?
E que participação muito ativa lá. Com o Centrão, né, com a possibilidade de intervir com o Richa também no Centrão. Então, fazer o registro que o colega Luiz Celso de Medeiros teve um papel muito significativo nesse processo todo da então, Constituição. Inicialmente, eu vou fazer um remember aqui da nossa participação lá no... nós, nova geração do Ministério Público, que faziam parte... Hoje, antiga geração, Olímpio, eu... 41 anos, né? 41 anos do Ministério Público. Assumimos a Associação do Ministério Público no período no período quando a Constituição estava se iniciando o processo constitucional. Eu lembro que no dia seguinte da posse, teria uma reunião da CONAMP. Aí eu, Olímpio e o Medeiros, fomos a Brasília. A partir dali, nos integramos ao processo constitucional. E, na verdade, a gente, jovem na ocasião, íamos com todos esses anseios, que hoje os jovens continuam. Eleição direta e tudo isso que hoje se pretende, na época, nós também queríamos. Mas, na verdade, o que a gente conseguiu conquistar foi o que está na Constituição. Eu lembro que o Procurador-Geral de São Paulo, Cláudio Alvarenga, numa das reuniões, eu estava insistindo com a eleição direta, ele me chamou num canto e disse, olha, Milton, eu admiro tal, tua insistência com esses temas aí, mas eu, mais experiente, ouso te dar um conselho aí. Aqui a gente trabalha com o possível, né? Entre o possível e o ideal, nós temos que ficar com o possível. Aqui não somos nós que vamos escrever a Constituição, são os legisladores. E entre eles, muita coisa nós já alcançamos. Agora, não vão nos dar tudo o que a gente quer. Então, nós temos que ficar com o possível. É evidente, já nos tinham dado várias autonomias, né? Aqui bem registrado pelo Olímpio e pelo Cláudio. Várias iniciativas. Então, evidente que agora deixar também essa nomeação a cargo no Ministério Público não passaria. E a gente corria o risco de perder outros avanços. Então, por isso, na verdade, foi que nós conseguimos a votação pela classe, que já foi um grande avanço. Lembrando que o Ministério Público Federal, no Ministério Público da União, o Procurador-Geral da República, até hoje não é escolhido sequer por uma lista tríplice. Né? E mais, o Procurador-Geral da República, no processo constituinte, o Sepúlveda pertence, ele era advogado, ele não era membro do Ministério Público, ele foi trazido, era de fora. Então, até 88, nós, nos estados, tínhamos, a partir da Lei Complementar 40, de 81, mas até 88, o Ministério Público da União, os seus chefes poderiam ser de fora do Ministério Público. E nós, anteriormente, a 81, poderíamos ter gente de fora do Ministério Público comandando a instituição do Ministério Público. E não só isso, a CONAMP, no questionário que fez, ela perguntou aos colegas se preferiam uma eleição direta ou se preferiam a elaboração de uma lista tríplice submetida ao controle do Legislativo ou do Poder Executivo. E os colegas, a maioria, uma grande maioria, entendeu que era melhor o controle. Né? E isso nós já experimentávamos. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, já antes de 88, formava a lista tríplice. Nós já tínhamos um processo eleitoral no Rio Grande do Sul formando listas tríplices. Então, este foi um processo que foi amadurecido. Para aquele momento histórico, eu não tenho dúvida que foi o melhor. Evidente que se nós pensarmos hoje, o ideal seria que nós tivéssemos o voto uninominal, porque ninguém tem 3 candidatos, e que o mais votado assumisse perante o Colégio de Procuradores. Mas isso permite que a gente possa dizer assim, mas sem nenhum controle. Quer dizer, as instituições precisam dos pesos e contrapesos, precisam dos seus controles, é esta a situação. Lembrando que aqui no Paraná, eu acho que é um dado histórico importante também, que com a destituição do Dr. Jerônimo, assumiu o procurador de justiça, Luiz Chimingue Guimarães, e assumiu com o compromisso de já imediatamente realizar a eleição com lista tríplice e tal, o que ele efetivamente realizou. Então, historicamente, também tem a importância de que o procurador-geral Luiz Chimingue Guimarães convocou
as eleições no Ministério Público, e pela primeira vez se formou a lista tríplice para daí a escolha pelo governador. E doutor Milton, nesse contexto aí, nós poderíamos também colocar a vedação da atividade político-partidária dos membros do Ministério Público, porque já foi falado do Ibsen Pinheiro, já foi falado de outros que eram membros do Ministério Público e deputados naquela época. Isso é até um bom episódio para demonstrar como seria difícil conquistar o voto direto lá. Então, nada é dado de graça, tudo é muito negociado. Essa participação político-partidária dos membros do Ministério Público também é uma matéria que lá no Congresso você vê com muita ressalva, porque é um espaço que você tira de vários pretendentes à reeleição em seu estado. E você dizia que se nós queríamos ter os mesmos direitos que os juízes, né, que a magistratura, nós teríamos que ter as mesmas vedações. Foi um direito que nós tivemos que abrir mão num determinado momento, embora tenhamos segurado, em um bom tempo nós seguramos ainda, mas... Essa questão para mim, nós temos assim regras constitucionais que merecem uma interpretação assim inconstitucional, que é a questão do exercício da cidadania. Tá? O exercício pleno da cidadania se dá pelo voto, e o voto sem qualquer restrição. Se eu posso votar sem qualquer restrição, eu posso votar naqueles que poderão ser votados sem qualquer restrição. Né? Nós temos apenas 2 segmentos da população brasileira que não podem ser votados sem qualquer restrição, que são os magistrados e os membros do Ministério Público hoje. Né? Todos os demais, ou seja, os procuradores do Estado, os defensores públicos, os advogados públicos, todos os demais do setor público ou do setor privado podem, mas nós não podemos. Este é um processo, esse é um problema. A outra questão é pensar que um membro do Ministério Público possa exercer a sua função de promotor sendo militante político partidário. Esse é um problema. Problema seríssimo para nós. Porque, por vezes, eu faço da minha promotoria um comitê permanente de campanha eleitoral. Atendo bem as pessoas, pensando que depois de 3 anos, 4 anos, eu vou ser guindado a um cargo político partidário. Então, estas são situações que estão postas aí, que têm um conteúdo de interpretação constitucional, mas tem um conteúdo moral. Né? E aquela coisa que foi lá no processo constituinte, essa matéria foi discutida exatamente neste nível que o Olímpio colocou. Ou seja, vocês querem ser iguais aos magistrados, mas querem continuar concorrendo. No processo constitucional, nós tivemos praticamente 30 colegas que eram constituintes. Do meu estado tinham 2, tá? Que foram deputados constituintes. Hoje nós temos um deputado, apenas um deputado, que é membro do Ministério Público de São Paulo. Só. E o lamentável, né, é que, ao mesmo tempo, outras corporações estão dentro do Congresso. Cada tema que a gente vai discutir, desde a infância até o processo penal e tal, você tem lá a bancada da bala, né? É verdade. Que está lá criando obstáculos e fazendo advogados públicos, defensores. E fazendo propostas absurdas, né? Em relação a essa estrutura do sistema penal, por exemplo, que é legal, e outras. Nesse sentido, Olímpio, se fala muito numa nova constituinte. Desde a Constituição, há 30 anos, tentou-se fazer uma reforma constitucional e vários candidatos, várias propostas de uma nova constituinte. Como é que você avalia essa proposta e em que medida nós poderíamos até retroceder se houvesse uma nova constituinte? Veja bem, primeiro tem que fazer o registro que já houve grandes alterações na Constituição nesse período. Né? For pegar lá, né, aquelas que estão os riscos daquilo que foi alterado, há uma... E, aliás, eu acho que a gente tinha que aproveitar o momento para dizer para pior, né? Embora os documentos, os tratados internacionais digam que não pode haver retrocesso na área de direitos humanos, nós temos aí a PEC dos gastos, que é uma vergonha, né? Você congelar os gastos num patamar absolutamente insuficiente para responder à saúde, à educação, à assistência social. Isso é um crime lesa pátria que você fez. E que você fez num congresso que a gente está vendo, funciona muitas vezes pela via da corrupção. Né? As medidas provisórias que embutem os chamados jabutis, né?
que são matérias que não tem nada a ver com aquela medida, mas que significa desoneração fiscal, significa atender aos interesses de grupos econômicos, etc. Eu confesso que eu tenho receio nesse momento histórico, aliás, há um avanço fascista, né? Nós estamos assistindo aí ao processo eleitoral com as propostas mais absurdas, gente que é misógino, que é xenófobo, que é autoritário e tal, sendo enaltecido. Aliás, um candidato que homenageia um torturador, né? Talvez o mais cruel de todos os torturadores, que levava crianças a assistirem a mãe sendo torturada, que colocava ratos, introduzia ratos na vagina da mulher que estava lá. E o sujeito faz homenagem a um torturador, ou aquele que pratica um crime, enfim. Eu acho que nesse contexto, é como você falar em parlamentarismo. Parlamentarismo pode ser um sistema bom, não para o momento, não para a realidade brasileira, onde o Eduardo Cunha vai lá pela corrupção, pela compra dos demais, comanda um Congresso Nacional com uma pauta absurda, com uma pauta de retrocesso. Eu diria que eu não correria o risco, né, de uma Assembleia Constituinte nesse momento histórico, que é capaz de nós queríamos, o Ministério Público, atuar no sentido da implementação das promessas de cidadania previstas na Constituição. Hoje nós temos que estar cotidianamente preocupados, para além de querer implementar, com o retrocesso, com a perda de direito, com reforma trabalhista que entrega o trabalhador aos interesses dos empregadores, né? Esse discurso de que agora tem liberdade para contratar. Bom, o sujeito está com medo de perder emprego num sistema em que se estabelece a dispensa imotivada, que você dispensa sem precisar dizer porque ele está dispensando, vai dizer que ele vai ter condições de discutir um contrato de trabalho, enfim. Eu, nessa hora, acho que é melhor a gente ter cautela. Também concordo com o Olímpio, todos os sentidos. E cito um exemplo prático, recente, foram as 10 medidas propostas pelo Ministério Público. Elas foram totalmente desvirtuadas, em sentido totalmente contrário. Por aí você tem o sentido do que é o nosso Congresso hoje. Imagine uma nova Constituinte, em que é possível você mexer em todos os direitos que o Ministério Público tem hoje, que se revelou. Quer dizer, nós estaremos sendo punidos não pelo que não fizemos, pelo que fizemos, não por ter. Eduardo, nessa situação, eu acho que nós temos que ter posicionamentos institucionais, né? A instituição, quando entrou num processo constituinte lá atrás, ela veio como projeto. Mas nós temos que pensar que, sobre tudo, existe a Constituição. E o processo constitucional, é claro, não há como se pensar em convocar uma Constituinte, porque não há espaço para convocação da Constituição. Isso é inconstitucional. Isso bate diretamente na Constituição. Nós tivemos a possibilidade lá atrás, 5 anos depois da Constituição de 88, de ter a revisão constitucional pelo processo unicameral. Tivemos 7 emendas constitucionais aprovadas durante um ano. Eu era presidente da associação naquele período e nós passávamos em Brasília acompanhando a revisão constitucional. Agora, Cláudio, durante esses 30 anos, como disse o Olímpio, a Constituição foi muito reformada. Uma delas introduziu o Conselho Nacional do Ministério Público, para fazer o controle administrativo financeiro e o controle ético disciplinar. O senhor foi conselheiro. Sim. Como é que o senhor posiciona a criação do Conselho Nacional do Ministério Público para o aperfeiçoamento do Ministério Público brasileiro? Bom, o Conselho Nacional do Ministério Público ele veio dentro do contexto das modificações de uma emenda constitucional prevista na Constituição, no espaço que é permitido na Constituição. Quer dizer, as emendas constitucionais elas não podem também avançar com relação às cláusulas pétreas. E a organização, as autonomias, a estrutura do Ministério Público significa isso. Tanto que quem atenta contra a autonomia do Ministério Público pratica crime de responsabilidade. Está previsto na Constituição Federal isso. O que nós temos aí é o seguinte: quando se fez a reforma, nós vínhamos trabalhando a questão dos controles internos há muito tempo. Desde aquele projeto do Banco Mundial, que determinou a modificação do Poder Judiciário e do Ministério Público na América Latina e no Caribe.
Ali nós começamos a trabalhar a possibilidade da reforma do Ministério Público nesse sentido. Então, o Ministério Público sempre foi a favor do controle externo. A magistratura sempre foi contrária ao controle externo. Então, o Antônio Carlos Magalhães, lá atrás, dizia assim, a magistratura é uma caixa preta e precisa ser controlada. O Ministério Público pratica excessos e precisa ser controlado. Esta é a razão dos controles que vieram. Então, o Ministério Público que se excedia, e é muito melhor pagar o preço pelo excesso do que pela omissão, o Ministério Público se excedia e a magistratura porque não abria a sua caixa preta. O Conselho foi aprovado na emenda constitucional número 45 e em 2005 passou a vigorar. Teve a primeira composição, nós não estávamos ainda prontos para organizar a primeira composição, mas na segunda nós nos preparamos e começamos a trabalhar a organização do Ministério Público. Eu sou francamente favorável ao Conselho, sempre fui favorável ao Conselho e acho que o Ministério Público é favorável ao seu Conselho. O Conselho do Ministério Público disse o que veio nas primeiras composições, mostrou claramente, enfrentando a questão, por exemplo, do nepotismo, da transparência, da remuneração, os seus penduricalhos, as suas coisas, os tetos, o que consta dentro deve constar no subsídio, o que não deve constar. Ou seja, uma série de questões, as promoções por merecimento, a forma de acesso ao cargo, uma série de questões que foram enfrentadas pelo Conselho Nacional através de suas resoluções. Resoluções que são extremamente importantes, atos normativos, que o Supremo Tribunal Federal disse que tem, inclusive, força de lei em algumas situações. Bom, as recomendações, estas não têm caráter vinculativo, elas não podem realmente vincular e devem ser apenas objetos de orientações. O grande problema do Conselho Nacional, para mim, é assim, o avanço que ele fez com relação a algumas questões administrativas que não são da sua competência e que são próprias de cada Ministério Público e, especialmente, com relação às questões disciplinares. Há 2 semanas atrás, a Procuradora-Geral da República foi ao Supremo Tribunal Federal porque o Conselho Nacional entendeu de fazer a fiscalização administrativa do Ministério Público Federal. E ela disse que não poderia se submeter, sendo presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, à fiscalização do Conselho Nacional do Ministério Público e recebeu uma liminar do ministro Fux. Com todo respeito, o Ministério Público Federal é um dos ramos do Ministério Público brasileiro e está submetido às mesmas fiscalizações que o Paraná está, que o meu estado, o Rio Grande do Sul, está. Nós, se erramos administrativamente, deveremos ser fiscalizados pelo Conselho Nacional. Então, esta é uma questão. Acho que não tem que privilegiar nenhum dos segmentos do Ministério Público brasileiro. O que nós temos é que, por vezes, o Conselho não entendeu que os ministérios públicos são organizados. E tem ministérios públicos muito bem organizados. E passam a fazer fiscalizações, inspeções, correições em determinados cargos de execução, não é nem na instituição. O Conselho deixa a instituição de lado e vai ver o promotor que está lá na sua função de execução, no interior do Estado, trabalhando lá na sua promotoria. Se está trabalhando bem ou não, isso quem deve fazer é a Corregedoria Local. Preservar os espaços de fiscalização dos órgãos locais. E fiscalizar a Corregedoria Local se não está fazendo as suas inspeções ou correções. Essa é a função de um Conselho. O Conselho não pode fazer tudo, se quiser fazer tudo, não vai fazer nada bem feito. Este é o problema do Conselho Nacional na sua função hoje institucional, de trabalho. E a outra questão que se coloca com relação ao Conselho é a questão da formatação do Conselho. São 14 membros, 8 do Ministério Público e 6 da sociedade civil organizada, que era o que nós pretendíamos quando fizemos o Conselho e aceitamos o Conselho. Os nossos 8 são 5 do Ministério Público da União, que tem 2.500 membros em todo o Brasil, e nós temos 17 mil membros do Ministério Público Estaduais, que tem 3 representantes, ou seja, a representação dos estados ela é uma extremamente carente no Conselho Nacional. Com o presidente, sempre o Procurador-Geral da República. Ou seja, o Ministério Público Federal, que é o presidente do Ministério Público, porque é o Procurador-Geral da República, ele tem assento. Tem uma regra
constitucional, no 128, que diz que o Procurador-Geral da República será escolhido dentre os membros do Ministério Público da União. Tem uma regra na Lei Complementar 75 que diz que o Procurador-Geral da República será escolhido dentre os membros do Ministério Público Federal. Essa regra é flagrantemente inconstitucional. Ela restringe o âmbito da escolha. Mas nunca se discutiu isso. E esta matéria permite dizer que desde 88, em 30 anos, nós sempre tivemos um membro do Ministério Público Federal sendo Procurador-Geral da República. Este membro é o Procurador-Geral e no Conselho ele tem a presidência. E até 2, 3 composições atrás ele não votava, ele presidia, mas agora o Conselho entendeu, por maioria lá, que ele poderia votar, então o presidente vota. Nós temos o presidente que vota, que é do Ministério Público Federal, e temos mais um membro do Ministério Público Federal que vota também. Nós temos 2 membros do Ministério Público Federal, que tem 1.800 membros no Brasil. E temos um membro de cada um dos outros ramos do Ministério Público da União, e os 3 membros dos estados. Essa é a composição. Se perguntarem para mim, é correta? Eu digo, olha, eu tenho dúvidas com relação a tudo isso. A minha preocupação também é dos estados. Os procuradores gerais de justiça são procuradores, estão no Conselho Nacional de Procuradores Gerais decidindo quem será o futuro membro do Conselho Nacional. Não há espaço para nenhum outro membro do Ministério Público, e sim de um grupo de 26 procuradores gerais. Alguém dos 26 será membro do Conselho Nacional. O Conselho não diz isso, a Constituição não diz isso. A representação é do Ministério Público dos Estados e não dos procuradores gerais. Isso tem que ser discutido porque é uma forma de proteção. O colega que é procurador-geral vai para o Conselho Nacional exatamente para tentar proteger as administrações do Ministério Público que devem ser fiscalizadas pelo Conselho Nacional. Este é um fato. Então, a mudança disso, aumentar o número de membros, diminuir o número da sociedade civil, essa mudança aumentar, eu acho que traria, eu acho que essa divisão heterogênea é extremamente importante para a instituição, só acertando estas questões que são pontuais. Porque, senão nós ficaríamos, se a maioria fosse dos estados, nós teríamos assim, um conselho que seria corporativo, de proteção, quando não se quer um conselho de proteção, quer um conselho de fiscalização. Eu quero acrescentar aí, nesse contexto, né, algo que me preocupa, né, quando, enfim, o Conselho Nacional do Ministério tem várias comissões tratando de vários temas, eu acho isso elogiável. Aliás, eu mesmo já participei de várias comissões, colaboro e tal. Agora, o que não pode acontecer é o Conselho imaginar que ele tenha legitimidade para formular a política institucional dos Ministérios Públicos, né? Eles não há legitimidade para isso. Quer dizer, não é possível se imaginar que daqui a pouco o representante lá do Senado ou da vai Câmara... dizer quais são as prioridades no Ministério Público do Paraná. Ou da Ordem dos Estados, vai dizer quais são as prioridades do Ministério Público do Paraná, ou de qualquer Ministério Público, né? Aí, se for para ter alguém para definir uma política, enfim, embora sem o poder de se tratar de um comando, né? É o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, que quem está lá se submeteu ao crivo. Que tem as suas comissões. Claro, que tem suas comissões, do GNDH, elogiável, né? Um trabalho extraordinário que o Grupo Nacional de Direitos Humanos, o GNCOC, o outro. Né? Então, acho que aí também é um ponto para se refletir, quando daqui a pouco o Conselho Nacional do Ministério Público assume essa condição de querer ser, sem legitimidade, o formulador das políticas institucionais de todo o Ministério Público brasileiro. Acho que esse é um tema também para a gente estar acompanhando, né? No período que eu fui presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, eu trouxe esse tema para uma discussão permanente e para uma atenção permanente. A gente quer colaboração, insisto. As comissões do Conselho Nacional do Ministério Público são bem-vindas, a produção, porque também são lá os promotores nossos que estão lá, mas dentro desse limite de uma recomendação, e não como algo obrigatório. Olímpio, a Procuradora de Justiça, Sâmia Galotti Bonavides, para falar dessas transformações, faz a seguinte colocação. Em um momento em que se discute muito a inclusão da mulher no espaço público e no Ministério Público, com demandas para ampliar a participação de cargos de chefia e também em eventos institucionais, qual deve ser a importância e o peso da participação feminina no Ministério Público e também sobre a interseção entre a questão de gênero e a efetivação do Ministério Público transformador? Também. Não, é interessante que a gente nós temos o
o Centro de Apoio de Direitos Humanos tem um núcleo específico, que era o núcleo de enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher. Quando nós assumimos lá, isso daí, nós temos que ter um núcleo de promoção da igualdade de gênero, porque promovendo a igualdade de gênero, nós vamos atacar também a violência doméstica familiar contra a mulher. Né? Então, essa perspectiva da igualdade de gênero é um momento novo. Né? É possível você ouvir, como às vezes eu ouço, não, mas imagine, no Ministério Público as mulheres não são tratadas dessa forma, diferenciadas, né, para pior, né? Elas têm iguais oportunidades. Mas se você, outro dia até nós fizemos uma reunião lá com o próprio Procurador-Geral, Ivonei Soja, promoveu uma discussão sobre o tema, você participou, né? E se você for analisar, infelizmente ainda há discriminação. Não raras vezes você vai participar de um evento no Ministério Público e olha lá a composição da mesa, só homem. E a metade do Ministério Público são mulheres. Sendo que a metade são mulheres. Então eu não tenho dúvida. Eu me lembro que a gente estava intervindo, né, e continua intervindo em relação à participação das mulheres no espaço do parlamento, né, dizendo que não basta você ter lá 30% da possibilidade de se candidatar, mas e agora nós estamos vendo, inclusive, as verbas que foram destinadas privilegiadamente para alguns, foi retirado lá das mulheres, né? Mas se nós estamos cobrando no parlamento uma participação efetiva, e a tese é de que eles tenham, que não seja para participar do processo, mas vagas lá no parlamento e tal, nós temos que trazer isso para a nossa instituição também, né? Contando sempre, infelizmente, com a incompreensão de alguns, achando que isso não é uma tese para ser defendida, porque o Ministério Público, do jeito que se organiza e tal, garanta. Como, aliás, também há uma questão importante nessa mesma perspectiva da igualdade racial. Né? Nós, do racismo institucional, né, que ainda, embora o Paraná tenha sido um dos primeiros estados a ter vaga, né, reservada nos seus concursos para os afrodescendentes, para os negros, né, é um tema também que nós precisamos estar discutindo, trazer para a agenda do Ministério Público esse tema da promoção da igualdade de gênero e também da igualdade racial. Eu acho, se permitires, a questão ela não é tão singela assim, né? Eu entendo, sim, vejo que a única forma da mulher isonomicamente concorrer em igualdade de gênero com o homem no Ministério Público é na hora do concurso, que as pessoas não são identificadas. Aprovado no concurso, as dificuldades são muito maiores para a mulher, até pelas suas jornadas de vida e de trabalho, enfim, do próprio homem. É tudo mais difícil para a mulher e na ocupação de espaços dentro da instituição. Isso é real. E a mesma coisa com relação à questão de raça. No meu Ministério Público, no Estado do Rio Grande do Sul, nós somos 700 e poucos, 703, 704 colegas. Tem um afrodescendente. Um. Se eu olhar nesta perspectiva, eu vou ver assim, o concurso, todo mundo concorre de forma igualitária. Né? E tem a cota de vagas e tal, mas tu tem que entrar e passar no concurso, não adianta. Então, a questão do afrodescendente, ela passa por uma questão muito maior do que a do concurso e de acesso ao cargo público, que é a da formação, do acesso à educação, do acesso à universidade, do acesso a bens que nós dispomos de uma forma para uns e não dispomos para outros. Eu acho que aí nós temos que radicalizar. E esse é um trabalho do Ministério Público. Permitir que as pessoas possam ter possibilidade de concorrer a um cargo público de excelência e passar. Não só concorrer e passar. E afastando nesse contexto esse discurso falso da meritocracia, né, que analisa condições de vida absolutamente diferentes, né, enfim. Bom, estão chegando muitas perguntas, nós não vamos ter condições de fazê-las todas, já estamos com
terminando o programa, mas eu gostaria de destacar aqui, Dr. Milton, uma pergunta feita pelo nosso presidente da Associação Paranaense do Ministério Público, Dr. Cláudio Franco Félix, que fala da dificuldade que tem sido essa atuação no Congresso Nacional. Recentemente tivemos a PEC 37, que quase tirou os poderes de investigação do Ministério Público. Então ele pergunta qual deve ser o papel das associações de classe e das Procuradorias Gerais de Justiça na fiscalização e no acompanhamento da agenda política do Congresso Nacional. Eu aproveito porque também o colega Fernando da Silva Matos pergunta sobre como nós devemos fazer para preservar as nossas garantias e prerrogativas previstas na Constituição Federal de 88. Gostaria de aproveitar a oportunidade até para cumprimentar o nosso colega, presidente da Associação Paranaense do Ministério Público, colega Fernando também, que faz parte da diretoria, pelo profícuo trabalho que estão realizando à frente de nossa entidade classista. O que deve ser feito é continuar o que eles estão fazendo. Vigilância permanente, trabalho permanente no Congresso, para que os membros do Ministério Público lá presente consigam alguma proximidade, alguns parlamentares, que existem bons parlamentares. Nós não podemos generalizar também com o setor político, proximidade com esses parlamentares, para poder municiá-los com matérias do interesse do Ministério Público e assim nós continuarmos preservando nossos direitos e garantias. Então, cumprimentando o presidente, continuar o que ele está fazendo. E elogiar o Cláudio porque instituiu uma diretoria de mulheres, a colega Nayane está agora, a associação tem uma diretoria específica para trás e que vai tratar certamente desse tema também, da igualdade de gênero dentro da instituição. Eu vou fazer só mais uma pergunta para nós finalizarmos o programa, as demais eu vou encaminhar para cada um dos entrevistados, e a pergunta do Cláudio Zimini Diniz, nosso colega que atua lá no gabinete do Procurador-Geral, que fala da independência funcional, colocando isso como uma garantia importante, cara ao membro do Ministério Público, mas que às vezes também pode trazer retrocessos para a instituição. Como compatibilizar a independência funcional com o planejamento estratégico, com a atuação resolutiva e eficiente da instituição, Cláudio? Para mim, assim, o Ministério Público tem uma prerrogativa que é fundamental, que é a grande prerrogativa do Ministério Público, que é a independência funcional dos seus membros. Esta prerrogativa foi alçada como princípio constitucional no artigo 127 da Constituição. Esta prerrogativa, juntamente com outros dois princípios, que são princípios administrativos, a unidade e a indivisibilidade. Mas a independência funcional é uma prerrogativa, uma garantia de um membro do Ministério Público. Qualquer membro do Ministério Público, ele é promotor de justiça se for independente. Se ele não for independente, ele pode ser promotor de injustiça. E basta, assim, de alguma forma, mitigar a independência funcional. Deixar de fazer alguma coisa. Nós fomos para casa na nossa vida funcional, para casa, depois de um expediente, e se nós dormimos bem é porque nós sentimos que realizamos justiça naquele dia. O grande problema nosso é quando nós, eventualmente, possamos pensar que o que eu fiz talvez tenha causado uma injustiça. Isto não nos dá sono, isto não permite que a gente possa pensar em algumas coisas. Então, a independência funcional, para mim, ela está acima de tudo, ela é sublime, ela está num patamar superior à instituição do Ministério Público e o exercício funcional dos membros do Ministério Público. Ao lado disso, nós temos uma outra questão, que é como nós vamos ver o Ministério Público dentro de um tamanho que é uma folha de papel. Este tamanho representa 1,9% da receita corrente líquida do Estado. Quando a Constituição diz que eu sou essencial à função jurisdicional do Estado, eu tenho que ser essencial dentro do que o orçamento permite que eu possa ser. Então, a instituição entendeu isso, o Ministério Público Federal, o Ministério Público da União, anteriormente a nós, priorizou as suas ações, e os Ministérios Públicos dos Estados, nesse período de 30 anos,
passou a priorizar nesta década passada. Começou a trabalhar com planejamento, com gestão e com atuações funcionais, atuações institucionais que são prioritárias. Deixamos de fazer algumas coisas e passamos a fazer efetivamente outras coisas, dentro do tamanho do Ministério Público. Porque se nós quisermos também fazer tudo, nós não vamos fazer nada. Então, esta é a situação. Convivência da independência funcional dentro daquilo que a instituição entendeu que é prioridade. Eu acho que as duas podem harmonicamente, desde que nós tenhamos a capacidade de superar as nossas dificuldades eventuais, nos adaptarmos a isso. Mas jamais um plano administrativo, a meu ver, vai superar ou vai impor que um promotor faça alguma coisa que seja contrária à sua consciência ou à própria lei. Então, isto está acima do projeto institucional. Mas eu acho que, de forma ponderada, os membros do Ministério Público podem superar essa questão. Eu quero, então, agradecer a participação do doutor... Nós não podemos falar mais um minuto? Por favor. Não, eu só não gostaria... Eu gostaria de fazer o registro, né, de que, em relação à nossa Constituição Cidadã, tem um ponto muito importante, que nós, inclusive, operadores de direito, temos deixado passar ao largo. Lá da área da infância, né, nós trouxemos a bandeira de que lugar de criança é no orçamento público. Agora, na área de direitos humanos, nós estamos dizendo que lugar de direitos humanos é no orçamento público. Entretanto, tem um comando da Constituição que determina a realização da auditoria da dívida pública, que hoje consome 51% do orçamento da União. Então, nós estamos fazendo um embate que deve-se continuar a fazer com o prefeito municipal, que utilizou a máquina da prefeitura para confeccionar cartão de Natal, para não sei quem, e não investimos, né, não nos movimentamos em relação a que se cumpra esse comando, para que se realize a auditoria, sabendo-se que parte dessa dívida é absolutamente ilegal. Que há anatocismo, que há cobrança de juros sobre juros, que durante o período da ditadura militar houve um acréscimo de 1000% da dívida pública, ilegalmente, porque o Congresso não foi ouvido. Não tratamos desses temas, não tratamos da PEC que congela casos em relação a políticas públicas de saúde, educação, assistência social. Não fazemos o enfrentamento em relação agora... Está se trazendo à tona, né, que há 290 e tantos bilhões de desoneração fiscal, de isenção fiscal. E a gente não sabe para quem que é isso. Mas se permitires, eu acho que esse talvez seja o grande problema da instituição. Quando nós fomos para o processo constituinte, nós fomos preparados, nós sabíamos o que queríamos. E alcançamos praticamente tudo o que queríamos, né? Atualmente, o Milton falou há pouco, nós só agimos na reação. O presidente da associação perguntou, ou seja, nós estamos nos protegendo, só na proteção. Nós não temos um projeto institucional que enfrente estas grandes questões. Sim. Ou seja, não é crítica a ninguém, eu estou dizendo assim, o Ministério Público brasileiro não está preparado para as grandes questões nacionais, que estão muito acima das questões do dia a dia da nossa atuação. Essas são questões estruturais para sustentar uma democracia. Cláudio, eu daria exemplo que serve para o Rio Grande, serve do Paraná, da Lei Candir, sim, que desonera do pagamento do imposto as exportações de produtos primários e semi-elaborados. É verdade. Então, lá o Rio Grande, o Paraná, aqui temos milhares de alqueires. O empobrecimento dos estados é exatamente isso. Plantando soja, né, às vezes poluindo com agrotóxico e tal. Faz a exportação desse produto, tem 4, 5 empregos lá para o sujeito que dirige a máquina e cuida do silo, exporta tudo isso sem pagar um tostão de imposto. É inaceitável uma coisa dessa. E assim com a soja, assim agora com os desertos verdes que estão se construindo, se estabelecendo aqui no Paraná, com plantação de pinos, é assim com a carne, né? E é assim com o minério. As grandes mineradoras, não é só a Cargill, né, multinacional, que fica exportando a soja sem pagar imposto. As grandes mineradoras estão fazendo exportação sem pagar um tostão de imposto. E agora, o candidato a presidente da República disse que não vai dar 1 centímetro a mais para as comunidades indígenas e quilombolas
Porque é interesse das mineradoras, inclusive, nas áreas que deveriam ser demarcadas para as comunidades indígenas. Então, enfim, né, eu acho que o Ministério Público, como bem disse o Cláudio e o Milton, nós precisamos estar atentos a essas grandes questões estruturais da sociedade brasileira, né, que é fazer com que o Estado, como eu disse, cumpra com o seu papel institucional. E esses são os outros interesses difusos e coletivos. Sim, e que cumpra com o papel constitucional, que é de implementar a promessa. Não adianta ter uma Constituição cidadã se as promessas de cidadania ali contempladas não chegam à vida das pessoas. Se nós aumentamos o número, e estamos aumentando cotidianamente, o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, que desenvolvimento é esse? Que Constituição é essa que não tem uma interferência positiva na realidade social, numa transformação disso que, infelizmente, nós vivemos na realidade brasileira e que o Ministério Público tem dever, não só profissional, mas político, social, ético, de ter uma interferência positiva nisso tudo. Sem dúvida tem outros temas importantes, mas nosso tempo está encerrado. Eu quero agradecer ao Cláudio Barros Silva, o Milton Riquelme de Macedo, Olímpio de Sá Sotomayor, e pedir a todos que nos assistem que mandem suas sugestões, suas críticas para o e-mail mpdebate@mppr.mp.br. Obrigado pela companhia e até a próxima.